Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do quinto capítulo e nessa aula vamos falar sobre requisições HTTP com JavaScript. O que eu preparei para vocês aqui foi o seguinte: primeiro a gente vai ver esse comando fetch para a gente fazer requisições HTTP e eu preferi organizar assim. Eu vou mostrar o fetch, mas esse fetch utiliza por trás dos panos promises e eu preferi explicar a promise após explicar o fetch. Tá? Porque eu vou mostrar o fetch, como a gente trabalha com ele no dia a dia, e depois eu vou explicar o que acontece um pouco por trás dos panos, digamos assim, ou por baixo do capô, como queiram, que é o funcionamento de promise. E por fim, eu vou falar sobre esse comando async await, que é uma novidade também do JavaScript moderno, que facilita a escrita, né, deixa a escrita do código mais clara e objetiva, ao invés de se usar promises. Então, o async await, no fim das contas, é apenas o que a gente chama de açúcar sintático sobre as promises, porque o código pode ser que fique um pouco confuso, principalmente para quem está iniciando aí no mundo da programação com JavaScript. Bom, então o comando fetch é o comando que a gente usa por padrão no JavaScript para fazer requisições HTTP. Existem outros? Sim, existem outros mais antigos, digamos assim, mas o fetch é bem mais moderno, tá? Existem, inclusive, outras bibliotecas aí que atuam sobre o fetch e facilitam muitas coisas, mas eu vou seguir no JavaScript puro. Uma biblioteca, muito comum que faz esse tipo de coisa também, que facilita um pouco, é a Axios. Fica a dica aí para quem quiser explorar um pouco mais, mas eu vou falar aqui do fetch. Então, internamente, o fetch trabalha com promises, e eu vou explicar depois o que é esse conceito de promise. E ele tem, digamos, dois retornos. A gente precisa fazer duas coisas com ele. O primeiro retorno do fetch chegam os dados de forma binária e, na grande maioria dos casos, das requisições HTTP que a gente vai fazer, que a gente faz no dia a dia, hoje em dia, os dados são no formato JSON, mas a princípio ele não sabe disso. Então chegam dados binários e aí a gente executa uma função interna que esses dados binários têm, que se chama JSON, que faz a conversão desses dados para JSON. Mas esse JSON retorna outra promise. Então dá a ideia de que o fetch é duplo, que a gente tem que executar duas vezes. Mas eu vou mostrar isso no código para vocês, para ficar um pouco mais claro. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Chegamos então aqui à parte prática dessa aula 3 do capítulo 5. Nesse trecho agora a gente vai ver só a primeira parte aqui, que é acessar uma API com fetch. Esse endereço aqui, que é a API do GitHub, que ela é pública, a gente não precisa de autenticação, que vai mostrar dados do meu usuário no GitHub. São dados públicos, então não tem nada privado aqui que possa ser uma falha de segurança, não. Então é muito comum a gente usar a API do GitHub para demonstrar exemplos aí. Os outros três tópicos a gente vê depois de eu fazer a explicação de promise e do conceito de async await. Tem até um errinho aqui, async await. Então vamos pegar esse endereço aqui para vocês verem o que acontece no navegador. Se eu jogar no navegador esse endereço, ele faz a requisição e traz os dados. A gente vê que é um formato JSON, que é um objeto JavaScript. Então, está aqui o meu login, meu ID no GitHub, né? Tem a URL da minha foto, está aqui, linda foto, né? Tem links de quem me segue, né? Uma coisa legal aqui é o link dos meus repositórios e dos meus favoritos, que é o starred. Então, aqui a gente consegue ter acesso a isso. Então, dá para trabalhar muita coisa aqui. Aqui até deu um probleminha aqui. Bom, mas os repositórios deu certo. Mas o que interessa para a gente aqui é essa parte aqui. Eu tenho que fazer isso, então, essa requisição no meu programa JavaScript e mostrar esses dados aqui. Então, aí eu vou mostrar para vocês como se faz. Então, vamos criar aqui uma pastinha, vamos chamar de fetch. Vamos fazer o nosso index padrão. Aqui vai ter um script. .js script.js. Vamos criar a pastinha JavaScript. Script.js, console log, fetch. Vamos ver se está tudo funcionando. Deixa eu fechar tudo aqui. Rodar com live server, F12 e fetch. Então, nosso ambiente está montado.
aqui no script. Vamos fazer então. Então, por padrão, todo programador faria, vamos testar o fetch. O que vocês fariam? Escreveriam fetch, e aqui vem a URL, que é aquela do GitHub. Deixa eu ver se ela está na minha área de transferência ainda. Está aqui. Ok. Vamos guardar isso numa variável. Né? Vamos chamar de rrgomid aqui. Ó. Executa e depois a gente mostra no console. Isso é o comportamento padrão que a gente espera quando a gente não conhece ainda a programação assíncrona. Então vamos ver o que acontece aqui. Abrindo aqui, olha só o que acontece. Cadê os dados que eu tinha mostrado aqui? Né? Chegou no formato de promise. Aí eu abro aqui, fala que o status da promise está resolvida. Pois bem, essa é uma estrutura, é um conceito aí que o JavaScript utiliza para a gente programar assincronamente. Então a promise, né, traduzindo, é uma promessa. Então é um bloco de código que vai ser executado em algum momento e você passa callbacks para ela, ou seja, funções, né, por parâmetros, para executar quando essa promise estiver resolvida. Então, quando a gente executa, a gente não tem a garantia de que é instantâneo, porque eu estou fazendo uma requisição à API do GitHub. E se ela estiver fora do ar? Pode dar um problema. E mesmo assim, tem o tempo da requisição, bater lá no GitHub e trazer a resposta para a gente. Parte desse processamento não é nosso, é da API do GitHub. Então, é algo que pode demorar. Então, como o JavaScript tem que ser, ele não pode parar a execução, se encapsula essas coisas em uma estrutura, como, por exemplo, a promise, para fazer isso para a gente. Então, vamos aprender agora como que a gente trabalha com isso. Então, o que a gente faz, na verdade, aqui, ó, é isso aqui. Ó. A ideia é o seguinte, ó, fetch, passa o URL aqui, e aí a gente captura, olha só, o Visual Studio Code até ajuda a gente, eu ponho um ponto aqui, a gente captura. O catch é a captura quando dá problema, e o then é quando dá certo. Tá? O then em inglês é então, né? Faça isso e então faça aquilo. Né? Tipo, é mais ou menos assim. Faça isso e captura a exceção aqui e trabalhe isso para mim. Então, o que a gente faz aqui no then? A gente passa deixa eu ver. Olha aqui, ó, the callback to execute. Então, a função a ser executada quando a promise está resolvida. Então, aqui eu tenho uma função, pode fazer com arrow function. Vamos escrever aqui, ó, console log promise resolvida. Vou até colocar umas mensagens aqui, para ficar mais claro. Antes da promise. Promise resolvida. E depois da promise. Aí a gente vai ter a ideia da assincronicidade das coisas aqui. Então, eu executei aqui. Tá aí, ó. Antes da promise. Aí veio depois da promise, porque ele não para. Em algum momento a promise foi resolvida. E aqui eu vou ter os dados. Aí tem um segredinho, digamos assim, uma mágica. A princípio é uma mágica, mas depois a gente pega a ideia. Aqui no then, a promise, quando ela é resolvida, ela manda alguma coisa para a gente pode capturar ela aqui. Ó. Ela chega no parâmetro. Então, o primeiro parâmetro da promise, como eu falei lá na parte teórica, é um recurso binário. A gente costuma chamar de resource. Eu abrevio para res. A gente vê muito em exemplos aí na internet. Então, vamos dar uma olhada nisso, na verdade. Aqui, ó. Vamos ver o que chegou para a gente da promise. Vou executar de novo, ó. Olha o que chegou. Chegou um response, né? Um objeto do tipo response, mais complexo, que fala tal. Aqui é o URL que eu usei. O status 200, né, indica que foi ok. Né? A requisição foi concluída. E aqui no corpo eu tenho algo binário. Tá? Que é um readable stream. Eu não consigo lê-lo diretamente. Mas, como eu sei que a API do GitHub retorna JSON, eu posso fazer isso aqui. Ó. res.json. Só que essa função .json também é algo que pode demorar. Então, se eu passar aqui. Perceba aqui, ó. JSON que retorna uma promise. Então, a gente captura ela de novo com o then. E aqui eu tenho os dados.
Aí eu posso até fazer de uma vez, ó, vamos chamar de data, né? Abre a função, a arrow function, e aqui eu tenho. Aqui sim, console.log data. Vamos ver o que acontece. Olha aqui que legal. Aqui sim eu tenho os dados. Então, qual que é o segredo? Você tem que usar essa sintaxe. Then, passa um callback. No caso da fetch, por isso que tem um duplo callback. O primeiro tem os dados binários e no segundo você tem os dados de fato. O Axios, que é a biblioteca que eu mencionei anteriormente, ele facilita isso e deixa em uma só. Mas como a gente está usando o padrão, vamos seguir com isso aqui. Então, essa é a ideia. E aqui que você trabalha com os dados. Então, você tem que ter essa artimanha de entender isso e de não seguir por aqui. Você vai seguir por aqui, digamos assim, e fazer as coisas. Vamos tentar fazer uma coisa legal aqui. A gente isola uma função aqui, ó. Vamos pôr show data, passando data aqui, tá? E aqui eu faço, vamos fazer aquela parte bonitinha, né, para ficar tudo certo. Window, add event listener, load, function. Aqui a gente vai fazer a promise. Quando tiver tudo carregado, eu vou até tirar isso aqui que a gente já viu a ideia. E tem um show data aqui que vai acontecer somente quando a promise estiver resolvida de fato. Então, isola aqui numa função, show data, data. E aqui sim. A gente pode pegar, por exemplo, o que eu tenho aqui de dados aqui, ó. Então, tem o login e name. Vamos pôr login e name, então. Vamos botar uma div aqui, só para mostrar que as coisas funcionam. ID user. Eu pego ela aqui, ó. Const user, document query selector, hashtag user. User.textContent vai ser data.login plus espaço em branco plus data.name. E aí, fiz alguma coisa errada aqui, load, ok, não coloquei entre parênteses, né, para indicar o evento aqui. Tá aí. Então tá aí o RR Gomide e o Rafael Gomide. E esses dados chegaram de fora, chegaram de uma requisição HTTP. Então isso é bastante interessante. E é assim que a gente trabalha, no fim das contas, com Promise. Mas calma, né? Eu sei que é complexa essa sintaxe aqui, a princípio, para quem não está acostumado com ela. Existem formas mais elegantes para escrever isso, que é o caso do async await. Então a gente vai seguir na aula, eu vou voltar para o slide, mas eu vou encerrar a aula aqui, quebrar ela em partes, para não demandar muito tempo aí. Tá? Então vejo vocês na continuação da próxima aula. Muito obrigado e até mais.